Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente no Plano de Estudo Tutorado número 2 do sexto ano, terceira semana, componente curricular Arte, do ano de 2021. O tema de estudo hoje é o teatro brasileiro. Neste texto aqui, na breve apresentação, vocês vão encontrar algumas informações sobre como foram as origens do teatro aqui no Brasil. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas por padres jesuítas durante o século XVI. Os povos indígenas e os padres jesuítas não falavam a mesma língua, não é mesmo, gente? Os jesuítas chegaram aqui no Brasil e um dos objetivos que eles tinham é o de catequizar os povos indígenas. E para que isso fosse mais facilitado, por conta dessa barreira que existia entre idiomas, os padres jesuítas utilizaram do teatro para repassar ensinamentos cristãos para os indígenas. Não é muito diferente do que às vezes nós vemos hoje em dia nas igrejas, não é mesmo? Em tempos religiosos, por exemplo, às vezes não acontecem encenações. Essas encenações, elas são para repassar um ensinamento cristão para as pessoas de uma forma mais facilitada. Vamos pensar, por exemplo, em tempos em que não estávamos em pandemia. Na Sexta-feira Santa, não ocorriam encenações pelo Brasil afora da Paixão de Cristo? Isso é uma forma teatral que está ligada a um ensinamento religioso e, ao mesmo tempo, para mostrar às pessoas, para educar as pessoas sobre algo que está no livro sagrado dos cristãos, que no caso é a Bíblia. Então não está muito distante disso. E aqui no Brasil, então, o teatro nasce justamente com os padres jesuítas querendo catequizar os povos indígenas. Leiam então aí o texto base e vamos passar para as atividades. Atividades. Questão número 1. O formato teatral foi escolhido por qual motivo? Vamos prestar atenção naquilo que eu disse e no que está presente no texto. Por que escolher o teatro como forma de catequização? Leiam as alternativas e marquem a resposta correta. Ok, pessoal? A questão número 2, nós vamos ter o seguinte. Com a chegada da família real, o país vivenciou um marco no desenvolvimento de seu cenário teatral no século XIX. Isso se deu pelo decreto de 28 de maio de 1810, assinado por Dom João VI, que visava a construção de teatros de qualidade para a nobreza. Porém, as peças encenadas vinham da Europa, principalmente da França, e não traduziam a cultura brasileira. Após a leitura do trecho acima, deu uma solução para a problemática em negrito no texto. Escreva um tema que represente a cultura brasileira para uma possível peça teatral. Pessoal, o PET não veio com a seleção em negrito no texto. Eu deduzi que é essa última frase aqui que eu selecionei com essa cor amarela, que vem falar o seguinte: porém, as peças encenadas vinham da Europa, principalmente da França, e não traduziam a cultura brasileira. Vocês vão ter que propor uma solução para isso. Imagina a situação, você fala português, vai a um teatro e só encontra peças que o idioma é o francês. Não há um entendimento. E além disso,
além do idioma ser o francês, não traduz a cultura do nosso país. Você não se identifica com aquilo que você está assistindo. Então, vocês vão ter que propor uma solução para isso. A questão do idioma é falar um tema que vai representar a cultura brasileira para uma peça teatral em que as pessoas possam se identificar com aquilo que elas estão assistindo. Tá bem? A questão número 3 vem falar sobre um grupo teatral chamado de Pernas para o Ar. Leiam o texto base da questão com bastante calma e vamos passar para o que é proposto de atividade. Observe a imagem dos bonecos e faça uma comparação com as obras do pintor Juan Miró. Escreva ao lado o que você pode observar de semelhante entre esses dois trabalhos. Eu coloquei aqui para vocês as duas imagens, as dos bonecos do grupo teatral e a do pintor Juan Miró. Esses bonecos fazem parte de um espetáculo que tem o nome de Mira, do grupo teatral de Pernas para o Ar. E a obra que vocês vão analisar chama-se O Amanhecer, de Juan Miró. O que vocês vão observar? As cores, a presença das linhas, como elas são, se existem ou não semelhanças, as formas que existem aí, se existem ou não semelhanças, essas questões dessa forma. Vamos passar para a próxima questão. A número 4 vem falar sobre o Teatro de Mamulengos, que é um teatro muito popular no Brasil. Ele surgiu no Nordeste brasileiro e conta, através de bonecos, histórias típicas da região e de forma bem humorada. E geralmente quem constrói o mamulengo é o próprio mamulengueiro, que é a pessoa que manipula o boneco. E aqui temos um exemplo de um mamulengueiro e um mamulengo. E o que a questão propõe? Que vocês construam um mamulengo. E aqui, tem algumas orientações. E aqui fala sobre um passo a passo de um vídeo no YouTube. Eu vou deixar o link deste vídeo na descrição da nossa aula, tá? Vamos então para as eventuais correções. O número 1, que pergunta o motivo pelo qual o teatro foi escolhido, é a letra A, pois facilitava a apresentação das ideias cristãs trazidas pelos portugueses. A questão número 2, que pede para que vocês deem uma solução para a problemática destacada, é uma resposta pessoal, tendo em mente aquilo que eu falei, sobre o idioma, a identificação com a cultura brasileira e por aí vai. A questão número 3, também é uma resposta pessoal, mas vocês precisam lembrar de pensar nas cores, nas formas e na presença das linhas nas imagens. A número 4, que propõe a construção de um mamulengo, também é uma produção pessoal, e o link deste vídeo encontra-se na descrição de nossa videoaula, ok? Espero então que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.